Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Pode se assentar, irmãos. Fiquem bem à vontade. Eu vou tentar, só um pouquinho. Eu vou tentar ser breve, mas eu queria só falar algo com você antes de começar. Olha que legal, tem gente lá atrás também, né? O pessoal gosta de ficar lá no fundão, lá. A turma do fundão é legal, né, cara? Eu era da turma do fundão na escola. Mentira, não era não. Eu nunca enxerguei bem, tinha que ficar lá na frente, grudado no quadro, para enxergar. Irmãos, para quem não me conhece então, o pastor já me apresentou. Eu sou Michel Thyssen, sou casado com a Fran. Sou pai do Pedro, do Israel, do Emanuel, do João, que está ali, filho do coração nosso. Sou avô da Elisa. Nós, pela graça do Senhor e coragem da nossa liderança, nós fundamos a Paz Church lá em Guaratuba, eu e minha família. E apesar de nós, Deus tem feito algo muito lindo, muito poderoso lá. Já implantamos igreja em Foz do Iguaçu, implantamos igreja em Garuva, tentamos implantar em outras cidades do litoral, mas está difícil de implantar nessas outras cidades aí. Mas nós vamos conseguir. Deus já deu a estratégia. Na hora que chegar o tempo dele, vai acontecer. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, a igreja está crescendo bastante. Temos alcançado, eu gosto sempre de falar isso, apesar de nós, temos alcançado muitas regiões de risco, muitas crianças que estão em situação assim terríveis de abuso, de exploração e tantas coisas terríveis. Temos alcançado através das células e também do Instituto Paz. Esse mês a gente chegou a 2 toneladas, né? Fechou 2 toneladas de alimento, a colheita. Todo mês a gente faz colheita nas células. Esse mês deu 2 toneladas de alimentos, ficou bem feliz. Chegamos a 2.000 quilos de alimentos, são mais de 60 cestas básicas, mas tudo cesta grande. Não tem nada de básico aquela cesta. E toda honra, toda glória a Jesus. Mas essa é a força que o Senhor colocou na igreja. Hoje são mais de 1.100 pessoas da igreja. Nas células passa de 1.300 pessoas. E eu e a minha esposa, meus filhos agora esse ano ainda, sentimos esse chamado de Deus muito claro ao nosso coração de fundar uma Paz Church na Inglaterra. Então estamos indo para lá. Daqui uns tempos vou mandar o número da conta para o pastor do nosso fundo missionário para ajudar nós, para ajudar a gente. Mas assim como já aconteceu em Guaratuba, nós cremos que provavelmente com óleo novo, com odre novo, uma visão nova, o Senhor vai nos usar lá na Inglaterra, apesar de nós. Por que eu falo apesar de nós, irmãos? Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. E eu queria que você tentasse o mínimo possível se distrair. Eu sei que a visão e a postura espiritual dessa igreja, eu vejo pelos ministros de louvor. Esse cara aqui, a primeira vez que eu vim aqui, eu quase que eu desci do altar para dar uns tapas nele. Agora eu olho para ele, eu fico apaixonado por ver o coração de adorador que ele tem, cara. Tu tá aqui, na minha frente. Cara, impressionante, dá para sentir Jesus saindo de você, cara. É lindo demais. Você é lindo, assim, mas você é mais ou menos ali, não fique com ciúme. Você é bonitinho, bem ajeitado, fica bonitinho. Agora o cara é estranho, pelo amor de Deus, né? O cara é bonito, velho, vai fazer o quê? E sou corintiano. Eu sei que você quer me zoar. Mas sabe, querido, deixa eu falar algo para você. A postura espiritual dessa igreja é uma postura de batalha espiritual, de guerra, de libertação, de cura. Isso é a postura da igreja de Jesus. Então, quando nós estamos num culto desse tipo de coisa, que o pastor falou assim: Senhor, usa a vida dele para falar coisa que você não está muito afim de ouvir, mas que ele tem que ouvir. Então, a equipe de intercessão, especialmente a equipe de liderança da igreja, se você é um presbítero, então você é quem preside sobre. Então você deve ser o primeiro a se posturar numa postura de guerra.
Uma postura. Eu não sei eu sei que o Alian já lutou, o pastor, não sei se você sabe, o pastor de vocês é campeão brasileiro de judô, irmão. Mestre de judô, não sei se você sabia disso. Mas não mexe com ele, não. Ele bateu em Jesus, cara. Anos atrás, e o cara quis mexer com a família. Não, o senhor era solteiro nessa época que o senhor bateu em Jesus? Não era solteiro? Era solteiro. É um cara grandão assim, o nome de Jesus, foi mexer e tomou um pau do pastor, o pastor bateu nele. Mas sabe quando você vai para um tatame, né, e você chega na hora da luta, você está lá teu oponente e tal, e você está com muito respeito, né, no judô, no jiu-jitsu, de verdade mesmo, não desses malas aí, há um respeito, e você, né, está ali, aí vai começar a luta, acabou a amizade, ou é ele, ou sou eu. Começou o culto, irmão, começou o culto, então não tem essa conversa com o diabo. Não tem papo com Satanás. Não tem vez para ele. Ele tem que ficar em silêncio, quieto, calado, no lugar dele. No lugar que o Senhor Jesus colocou ele. Não nós, Jesus. E aí, para que o Espírito Santo encontre um ambiente onde a palavra cai em corações frutíferos e como terra fértil. Então, muita atenção com distração, com essas coisas, tá? Com o pessoal andando para lá. Às vezes acontece, mas tente evitar. Amém? O pastor já orou, não precisa orar de volta, mas eu quero mostrar uma foto para vocês, não sei se vocês conhecem. Vê se você conhece. Não era para pôr isso aí já, mas tudo bem. Vocês cruzaram a linha. Cadê coloca a primeira foto. Isso. A primeira fotinho. Isso. Não é essa, mas tudo bem também. Não é essa, eu mandei do PowerPoint. Não, faz sim para mim, eu mandei para vocês, cara. A primeira foto. Eu preciso da foto, cara. Do PowerPoint. Senão vai ter que ser aquela mesmo. Falei, não tem vez pro diabo. Mas a culpa não é deles, é só ruído de comunicação. Se não der, vai ter que ser aquela mesmo. Mas eu mandei um PowerPoint para vocês também. Vê se consegue. O que eu quero falar com vocês, pode ser essa aí, não é essa primeira, eu queria mostrar a primeira foto, mas vocês conhecem esse lugar? A foto que eu tenho é a foto aérea de Campo Mourão, tá? A foto que eu queria que eles mostrassem, é a foto aérea, parece essa praça aí, essa igreja grande, parece os prédios, lógico que Campo Mourão é muito maior do que aparece na foto, mas você reconhece esse lugar? Eu não sou daqui, tá? Eu sou guaratubano nativo, criado na beira do mangue, comendo caranguejo e ostra, coisa boa, maravilhosa. Você, quem mora aqui é daqui? Ou talvez eu nasceu aqui, mas hoje é Campo Mourãoense, é isso? Mourãoense. Quem é? Isso. Beleza. Tem alguém que não é, que não mora aqui, está só de visita hoje? Tipo eu e a Fran? Você e o João. Amém. Você já parou para pensar e se perguntar o porquê que o Senhor te colocou nessa igreja, nessa cidade e nesse culto hoje? Eu estou porque o pastor mandou eu vir. Amém. Amém. Né? É um bom motivo, mas não é o fundamental. Você já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar, eu não quero te cobrar, mas eu quero te ensinar uma coisa. Irmão, a tua vida é muito mais do que está no culto domingo. Perguntem para esses caras da adoração aqui, se o louvor, se a adoração deles fosse só o canto deles. Que tipo de adorador que eles seriam? Se a adoração do pastor fosse só a meditação profunda na palavra e a dedicação diária desses dois que eu vejo, eu estou na casa deles desde quinta-feira. É discipulado para cá, é ensino para lá, é um monte de coisa. Se a adoração deles for só vir no culto domingo. Se a nossa adoração for somente vir ao culto, devolver meu dízimo, quando devolve, quando não está enganando Deus, dízimo do tempo da lei. Tá bom, farinha. Bom, fariseu. Então vamos ler Mateus 23 para você depois, em outro momento.
não é só dar a tua oferta. Você, irmão e irmã que está aqui, você veio hoje nesse culto, nessa cidade, porque Deus tem algo muito poderoso, que você não tem nem ideia que Ele quer fazer. E aqui agora eu vou quebrar com uma mensagem satânica, onde o teu Deus ventre é o principal a ser adorado na tua vida. E não é isso. Você existe, essa igreja existe nesse lugar, porque há uma expectativa no coração do Senhor de mudar a realidade da cidade inteira, não só a sua vida. Jesus não morreu somente para você. Nós podemos sim nos relacionar de uma forma pessoal com o Senhor, íntima com o Senhor e pessoal com Ele, glória a Deus por isso. Só que ao sermos salvos pelo Senhor, nós somos inseridos no seu corpo, e o corpo de Cristo tem propósito. Vocês estão comigo? Então nós precisamos ficar atentos que a nossa vida não é só estar na igreja. Se a sua vida cristã se resume a estar na igreja, eu sinto te informar, você não está sendo igreja. É muito mais do que isso. Há um senso de urgência e responsabilidade que precisa ser acendido no coração da igreja. E eu falo do Brasil, porque eu analiso, estudo e observo igrejas fora também. Eu tive na Inglaterra o ano passado, ou melhor, retrasado, 22. Eu vi igrejas de centenas de anos, irmão, fechada. E sabe quem que compra? Os muçulmanos. Igrejas, eu vi uma placa na cidade de Manchester, tinha uma acho que já falei isso aqui, tinha uma igreja sendo fechada por falta de pagamento, porque alguém compra o prédio, a igreja não consegue pagar, não consegue, enfim, os caras deixam muito caro de forma que eles não conseguem pagar, tem que fechar. A igreja de 199 anos. Fechada, eu comecei a chorar vendo aquilo, e os muçulmanos compram, e sabe o que eles fazem? Eles compram e fazem casa de caridade. Isso aqui, ó, de toneladas. Não podemos ver isso e achar que está tudo bem. Porque eu vou falar uma coisa para você, o Senhor nos ensina que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscai o reino dos céus, ou o reino de Deus, Mateus usa o reino de Deus, então ele fala céus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar. Eu não quero pregar sobre isso, mas você veja que o Senhor não está fazendo buscar em primeiro lugar o reino para você. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E para eu entrar na mensagem de uma vez e sair dessa parte introdutória que é para você te chamar a tua atenção. Agora você pode pôr aquilo lá, conseguiu ajeitar? Não? Conseguiu ajeitar? Aproveitar para tomar uma aguinha. Se demorar, a culpa não é minha. Não, filho, o primeiro legado está escrito lá. Você colocou primeiro. Eu coloquei em ordem o PowerPoint, não sei se você viu. Isso. Legado, o que é legado? Legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. O Senhor Jesus nos deixou um legado de graça, de favor e de poder. Amém ou não amém? Certo. Então vamos pular essa parte óbvia, que para muitos é óbvio, e vamos para algo um pouco mais prático para nós, igreja. O que está sendo construído, eu não falo a estrutura, e eu não falo o nome da igreja. Entretanto, nós estamos numa estrutura e somos uma igreja, quarta igreja. Amém? Mas, falando da igreja de Jesus, da vida dos crentes de Campo Mourão, o Senhor Jesus está deixando através do seu corpo, a igreja dele, um legado nessa cidade. Uma marca.
Eu falo desde que a nossa igreja começou, irmão, com 3 bêbados, 5 cachorros, 2 prostitutas e uns 700 crianças. Não era 700, era menos, era 70 e poucas. Falava assim, que a nossa igreja vai mudar a fibra moral de Guaratuba. Sempre falei isso, desde o comecinho. Hoje, com mais de 1000 pessoas, eu continuo falando a mesma coisa. Que a igreja vai mudar a fibra moral da cidade. Então, legado é isso. Pode passar o segundo lá, filho. Legado é deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Então, falando de uma forma pessoal, o que nós estamos deixando para os nossos filhos? Naturais e espirituais. Que tipo de legado? Que tipo de obra eu estou fazendo? Que tipo de coisa eu tenho protegido? Que tipo de coisa eu tenho lutado para que o meu filho, natural ou espiritual, meus filhos, recebam de legado? O Israel falou uma frase que eu esqueci, filho, que eu achei muito forte. Você falou: herança é o que você herança é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa das pessoas. É isso? Isso, obrigado. Então nós podemos deixar heranças, irmão, muito dinheiro, né? A gente está lá em Guaratuba, tem uns iates lá, gente, que são milhões e milhões, e tem irmãos nossos que trabalham lá no iate, são marinheiros desses barcos enormes. E o pastor David foi marinheiro de um barco de acho que 40 e poucos pés, é uma lancha, um iate. O cara comprou um tapete daqueles que boia, fica brincando na água, aí não coube no carro dele, que era uma Jaguar. Ele, não coube, só um pouquinho, David, que eu vou atrasar para voltar. Foi lá na Land Rover, deixou o Jaguar e pegou uma Discovery nova, só para poder caber o tapete dele. Aí porque ele comprou um iate de 2.300.000 para ele pescar, a filha dele, eu quero meu apartamento em Balneário. Ele comprou um apartamento de 3 milhões para a filha em Balneário. Aí o filho dele veio de cara amarrada pegar o barco e falou assim para o David: meu pai que é Loki, fica comprando essas coisas porcaria, não sei para que comprar isso, que ninguém vai usar essa porcaria. Nas pescarias, briga da filha com o filho, briga com o pai, maltratando o pai, respeitando o pai, ele desembargador, o filho baita do advogado, a filha uma advogada também, milionários, mas não tem um legado, tem uma herança, mas não tem um legado. Eu conheço gente pobre de dinheiro, mas espiritualmente infinitamente rica, e conheço gente que tem recurso, mas são pobre, tão pobre que a única coisa que eles têm é dinheiro. Então nós estamos deixando algo de valor, ou não, para as pessoas. Pode passar. Legado também é alguém que vai para uma missão especial para representar o líder que o enviou. Eu estou deixando um legado para os nossos discípulos lá em Guaratuba, da igreja, vai ficar com eles, eles vão cuidar da igreja, eles serão os pastores da igreja. Eles sempre falaram que desde que eles começaram o ministério deles, eles tinham no coração deles que eles são pessoas de enviar. Eles nunca sentiram que são pessoas de serem enviadas. Eles sempre sentiram que eles seriam enviadores. Aí quando nós trouxemos para a nossa equipe a Inglaterra, eles começaram, e souberam que era eles que iam ficar no nosso lugar, eles começaram a chorar e falaram assim: pastor, a gente nunca imaginou que nós íamos enviar os nossos pais. Sim, enviar os filhos, os discípulos, tudo bem, agora os pais. Eles falaram assim nas palavras deles: nós estamos enviando o melhor da nossa igreja. Falei: para Deus cumprir com vocês o que Ele quer fazer. Mas nós estamos indo no nome de alguém, com uma história, com um lastro, com um sobrenome. Por exemplo, meu irmão, qual que é o seu nome? Tiago de Caires. Caires, ele tem um sobrenome. A Megumi da Gata. Tem mais um nome, não tem? Moraes da Gata. São 3 nomes. Nós temos um sobrenome. Quando eu tenho, na minha família, a minha família é Thyssen. Os Thyssen, os mesmos Thyssen dos elevadores aí. Mas eles não gostam, os alemães lá não gostam de nós. Porque eles ficaram do lado do nazista e nós não.
os que vieram para o Brasil, né? O Thyssen. Mas eu tenho Flor para o lado da minha mãe. Eu tenho um lastro espiritual ruim, mas a partir do momento em que Cristo me alcançou, eu pude remir esse nome, e agora eu posso trazer um lastro e um legado espiritual de honra e respeito e amor e temor a Deus para essa família. Eu não tenho no meu nome escrito, mas eu honro, porque eu não sou aleatório, eu tenho uma história. Vocês estão me entendendo, gente? Ah, mas a minha família é do diabo. Eu não sou mais. E eu carrego aquele nome, e eu remi a terra, está remida a terra, está limpa. Na minha descendência, para frente, acabou essa bagunça na minha família. Deus visitou a maldade do pai no filho do filho, até terceira e quarta geração. Certo? Mas a sua bondade, misericórdia, graça, favor e amor alcança até 1000 gerações. Então agora tem 1000 gerações, e a partir da minha, para ser bênção. E pode passar mais um? Acho que tem mais um, né? Legado, fala assim comigo. Legado se constrói, legado se guarda, e legado se... Opa! É que eu estou atrasado aqui no meu PowerPoint. E legado luta-se por ele. Legado constrói, legado se guarda, e legado luta-se por ele. E aí vem o tema lá que os irmãos colocaram. Agora você pode pôr, irmão. Põe a capa com gosto. Isso, yeah. Eu sou com a turma da mídia. Não fiquem bicudo e bravo comigo, que é 2 trabalhos. Ficar bravo e desficar. Apavora com a turma da mídia lá na igreja. Apavora mesmo. Brinco, zoou bastante. Eles vêm fazendo figurinha minha, cara. Meu iPhone nunca tem espaço, porque a mídia fala assim: pastor, empresta o nosso telefone. Que eles acabam. Está aqui, ó, usou aqui na tua igreja, pastor, pronto, não estou sem espaço, tem que limpar, porque o João já acabou com o meu telefone. Encheu de coisa. Irmão, o Salmo 127 foi escrito por Salomão. E ainda que ele não tenha assim... ele mesmo não tenha deixado um legado muito bom, né? Mas por questão das suas escolhas, eu creio que o Salmo 127 para mim foi o primeiro salmo, pastor, que eu me dediquei a estudar. Que o Senhor revelou ao meu coração coisas profundas e poderosas, assim, o Salmo 127. Vamos ler ele e depois vamos só trabalhar alguns elementos aqui. Diz assim: se o Senhor, eu decidi trazer essa mensagem domingo, porque na sexta ou quinta? Foi sexta, né? Com o churrasco, a costela. Rapaziada, vocês comem, hein? Mano, eu vi caboclo vir com 5 pratadas, irmão, de pedreiro. Não sei até que ponto. Não sei que tem ponto se não é brutularia. Cara, mas sério, velho. O cara pegou o quarto traseiro do boi, o quarto dianteiro do boi, e o cupim do bicho e mais um pedaço de costela. Cara, mas tava bom, né? Irmão, vocês comeram 50 quilos de costela desossada e recheada. 50. O Aliano, não sei como ele saiu daqui andando. Pegou a Bíblia aí, amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Então, nesse salmo, nós vemos 3 figuras que eu gostaria de trabalhar um pouquinho. Nós vemos a figura do construtor,
que edifica, né, do edificador, construtor. Nós vemos a figura do sentinela e também vemos a figura do guerreiro. E eu quero falar um pouquinho delas, mas um pouquinho mais sobre o primeiro, que é a figura do construtor. A figura do construtor. Pode tirar o salmo agora, deixa só a capa, tá, filho? Daí deixa a capa, aí quando eu pôr um texto, você põe o texto, daí tira o texto e volta para a capa, depois que lê, porque senão o pessoal fica lendo o texto. Por isso que eu não mandei PowerPoint. Senão a galera fica lá e não pega. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3:10, nós vemos assim. Esse texto é sensacional. Segundo a graça de Deus que me foi dada, ou seja, na versão micheliana, apesar de mim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, presta atenção, igreja, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, aleluia por isso. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um, presta atenção nisso aqui, a obra da quarta igreja, é isso? A obra da Paz Church, a obra do Michel, para mim sim, para vocês não. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a mostrará, ponto, porque será revelada pelo fogo, vírgula, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Essa construção leva em conta algumas coisas, presta muita atenção nisso aqui. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração, vamos entender que a construção da casa ou da cidade, vamos entender assim, a sua vida com Deus. Sua vida com Deus. A construção da sua vida com Deus, a vigilância da sua vida com Deus, o guerrear da sua vida com Deus. A sua vida com você mesmo, ou seja, o seu entendimento, a construção que o Senhor está gerando dentro de você, a sua identidade de filho do Senhor, a sua identidade de repente de ministro do Senhor, ou de repente vai aprofundando, vai crescendo a sua identidade como apóstolo do Evangelho de Cristo, pastor do Evangelho de Cristo, mestre, profeta, evangelista, você e você mesmo. Aquilo que eu falei para os homens, minha irmã, você e Deus, você e você mesma. Porque às vezes você tem uma intimidade com Deus enorme, ama Deus, fala Jesus, pá, cai de joelho, chora. Mas quando você vai olhar para você, você não consegue se enxergar como Ele te enxerga. Vive numa ladainha enorme de ferida e não entendeu ainda que Jesus já curou você. Que você é a menina dos olhos dele, que você é a esposa maravilhosa do seu marido. Se ele não está entendendo isso, deixa Deus lidar com ele. Me traz mais umas 5 vezes para cá que nós vamos ir ajustandinho. Naquelas conversas nossas. Só que ele tem que ser 100 quilos de costela, que pelo visto. Senhor da glória. As irmãs esperando chegar a costela em casa, que é nada. Os caras comeram tudo aqui, irmão. Amor, traz para mim. Você e você mesmo, aí esposa e marido, você e seu cônjuge. Como que você está construindo isso? Como está vigilando isso? Como que você está guerreando por isso? Você e os seus filhos, a criação dos filhos. Você e o seu trabalho. Que tipo de crente que tu é no trabalho, irmão? Pelo amor de Deus, a povo do trabalho não vai vir nunca na tua igreja, porque esse daí, na igreja desse um aí. Sabe o que eu falo, pastor, da nossa igreja? Que quando você, nossa cidade é pequena, Campo Mourão dá 3 Guaratuba, acho que mais de 3. Guaratuba tem 42 mil habitantes, então dá muito mais que 3, né? Porque Campo Mourão tem quantos habitantes, Campo Mourão? Capaz. A cidade desse tamanho é grande, cara. 56 mil habitantes. 96, cabe 2.
Não vai ser mais um quebradinho. Mais uns jovens e adolescentes ali. Gente, eu sei que eu falo lá, uma cidade pequena. A nossa igreja, quando se mexe na cidade. Um evento da nossa igreja mexe na cidade. O horário de célula de quinta-feira é 2 rush. O horário de acabar o expediente e o horário que começa os live e começa o movimento na cidade de volta. Aquela galera ainda, são mais de 1.000 pessoas andando para lá e para cá. Lá pelas 7h30, 8h da quinta-feira. E aí, eu falo assim, irmãos, quando eu prego aqui no altar, que a fibra mural vai ser mudada, transformada pela glória do Senhor, que nós teremos aqui os melhores empresários da cidade serão da paz, os melhores funcionários, colaboradores serão da paz, os melhores médicos, advogados, doutores, gari, não importa, serão da paz. Mas quando você chega em casa, no teu trabalho e há um safado sem vergonha, você está dizendo que eu sou mentiroso. Você está falando que eu sou mentiroso. E outra, pior, você está dizendo que Deus não é capaz de mudar a fibra de uma pessoa. Então, irmão, conserte-se. Se você vem numa igreja que trabalha com libertação, cura profunda, e tu insiste em permanecer um caco, se converte. Ai, pastor, que duro. Eu ia falar uma coisa que lá na minha igreja eu falaria, mas aqui não. Não posso. A pastora briga comigo. Qual é a motivação que está fazendo isso? Primeira coisa sobre construir. Com qual motivação você se aproxima de Deus? Com qual motivação você está deixando Deus gerar identidade em você? Com qual motivação você está permitindo que, assim como é no céu, faz aqui na terra? Com qual motivação você busca isso? Eu vou explicar, não vou falar das motivações erradas, eu vou falar qual deve ser. A motivação dos salvos deve ser glorificar o nome do Senhor Jesus. A motivação deve ser o que o João pregou ontem aqui: conhecê-lo e fazê-lo conhecido. A motivação deve ser o quê? A construção do reino de Deus, a implantação do reino de Deus, até que toda a terra seja cheia da sua glória. Essa é a motivação. Quais materiais eu vou usar essa construção? Ouro, prata, pedras preciosas, barro, palha. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais. Que eu estava conversando com o pastor hoje. Isso aqui é uma coisa que dá para pregar muito, então eu vou evitar falar nesse início aqui, porque eu fico com vontade de falar muito sobre isso daqui, mas não num culto, numa conversa. Todos os cristãos, todos nós cristãos, nós estamos no corpo de Cristo, e como Paulo disse em 1 Coríntios, nós estamos sobre o fundamento verdadeiro que é Cristo, amém? Fundamento. Você vê no texto que eu li ali, que é sobre o fundamento Jesus, e sobre esse fundamento nós construímos ouro, prata, pedra preciosa, barro e palha. Então veja que não é fora do fundamento, é dentro do fundamento, ou melhor, em cima. Não é fora da igreja, é dentro da igreja, é sendo igreja. Então, eu gosto do texto que fala que em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque nós não estamos aqui servindo ao Senhor, cantando, adorando, tocando, reunião de oração, no nosso caso lá, discipulando, liderando célula, servindo na atmosfera, servindo na mídia, servindo na igreja. Nós estamos fazendo um monte de coisa, nós não fazemos isso aí, irmão, voando, como um vapor. Não, nós fazemos isso na carne. O nosso corpo está aqui. As nossas emoções estão envolvidas nisso. E o que deve nos guiar nisso tudo, e nos equipar, capacitar, guiar, iluminar, revelar, é o Espírito do Senhor conectado ao nosso. Amém? Então assim, de fato, nós fazemos isso aqui de uma forma carnal e espiritual. Não do carnal no sentido falha, carnal, humana, mas presente, com as nossas emoções envolvidas. Por exemplo, uma pessoa vem pregar aqui, ela tem um jeito, um temperamento. Eu tenho certeza que tem gente que vem pregar aqui, vem com terno, gravata e fala: saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor. Abram as suas Bíblias no livro tal e tal. E vem, irmão, néctar da Bíblia. Certeza disso. Eu estou falando do pastor, né? Falando de... Sei que tem outros pastores que ministram aqui também.
E glória a Deus por isso, porque a multiforme graça de Deus pode operar desse jeito, é maravilhoso isso. Mas você percebe que o jeito, a identidade ministerial da pessoa sai ali também. Da mesma forma, quando o cara está carnal, sai carnalidade também. Então, quando nós estamos fazendo as coisas no corpo e com o corpo de Cristo para esse mundo, nós estamos fazendo de forma carnal, emocional e espiritual. E para mim, quanto mais carnal for, mais feno, palha e madeira é. Quanto mais espiritual for, mais ouro, prata e pedra preciosa. Essa mistura que torna o negócio interessante. Porque pensa bem, irmãos, Deus não precisava da gente. Fala aí, Deus precisa de mim, de você para fazer alguma coisa, irmão? Mas por que Ele faz? Então, por que Ele quis fazer? Porque Deus quis dar a conhecer o mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, e agora foi revelado a nós que é Cristo em nós a esperança da glória. Por que isso? Para que essa vibe? Eu acho muito interessante você vagar nisso aqui, irmão, e ficar viajando ali, ó. A casa do pastor está aqui, me bota a orelha dentro da água e fica ali, ó, viajando nessas coisas. Cara, é muito maravilhoso Deus falando contigo. É muito bom. Quando você começa a meditar nessas coisas, começa a perceber que sem Jesus a gente não pode fazer nada, cara. Quando você começa a meditar nessas coisas, você percebe que muitas vezes nós somos uns arrogantes, porque a gente acha que sabe. Até você olhar para um céu de nuvem vermelha e falar: meu Deus do céu, como eu sou pequeno. Porque Ele quis nos dar o privilégio de sermos participantes dessa glória. Então isso nós vamos saber no fim. Então, o fogo provará. O fogo provará. Então, eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas isso me dá muito temor. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou tratado já, né? Mas eu não estou morto. Então, tem dia que eu não estou legal. Tem dia que eu acordo com os dois pés esquerdos. Os dois, porque os pés esquerdos aqui, eu acordei com o outro pé esquerdo. Os dois são esquerdos. Estou azedo, estou mal, não estou legal, um dia mal. Eu estou a fim de responder as pessoas de uma forma muito áspera, né? E, assim, aquela coisa assim dentro, assim, fala assim, cara, tomara que ninguém queira puxar o Michel da cova hoje. Nesses dias eu prefiro ficar quieto no meu canto, orar muito, meditar, adorar, levar, encharcar, hidratar a minha alma, porque geralmente tem uma alma seca que faz isso, então adora, canta, louva para hidratar. Porque eu sei que se eu for fazer algo para o Senhor, vai sair muita carne ali. Então me dá muito temor, sabe por quê? Segunda carta, Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós, presta atenção nisso aqui, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Segundo texto, Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Romanos 14:10. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, olha só isso aqui, irmão. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmos a Deus. Dará conta de si mesmos a Deus. Irmão, isso aqui é um chamado para responsabilidade. Acabou o título, irmão. Aqui acabou o título.
pastor, apóstolo, título, não sei do que, já era. Nesse momento aqui, não tem quantas vezes você leu a Bíblia, tem quanto você viveu dela. Simples. Por isso que o muito conhecer ensoberbece. Vira um arrogante, um otário, um babaca, não aceita ninguém falar com ele, porque ele é bom. Por quê? Porque está soberbo. E qual que é o problema de soberbo? Deus resiste. E aprenda uma coisa sobre resiste. A palavra resiste é a mesma do sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É a mesma que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é o resistir? Não é aguentar quando você apanha. Ai, pai, eu vou aguentar. É resistir, sai daqui, não quero você, sai. É resistir. Da mesma forma que nós temos que resistir ao diabo, Deus resiste ao soberbo. A gente não ouve essas coisas, quer ouvir outro tipo de coisa às vezes. Então isso aqui, irmãos, isso aqui é um chamado à responsabilidade como indivíduo salvo e como igreja. Não vai dar, irmão, irmã, muito amor e carinho, não vai dar para culpar o pastor. Não vai dar para culpar o líder do louvor, da não sei o que, não vai dar, não dá. Nessa hora, não dá para culpar o faz o L. Porque tem crente loteando, porque também esse governo que nós estamos tendo aí. Foi o Lula que morreu por você na cruz. Foi o pastor que se pendurou na cruz por você. Foi aquele pastor lá que te feriu, você desviou e agora Deus te dando uma segunda oportunidade. Foi ele que morreu na cruz por você. Foi ele que pagou o preço de sangue por você. Foi o irmão que mentiu e te fez fofoca de você e você magoou e saiu da igreja. E se abraçou com o capeta. Foi ele que morreu na cruz por você. Foi ele ou não? Foi Jesus. Foi Jesus. Então os fariseus sempre vão dar esse exemplo ruim. Ainda que falem coisas boas. Então Jesus nos ensinou em Mateus 23. Façam o que eles estão ensinando para vocês. Mas não liga para o exemplo deles não. Simples. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Até aqui, eu e minha esposa, meus filhos nunca desviamos. E olha que a gente foi ferido, irmão. Já botaram nós em paredão. Já deram um tapa na nossa cara. Espiritualmente e emocionalmente. Que não sei se eu ia aceitar. No físico. Então veja aqui, irmão, irmã, que crente mimizento, melindroso, insistentemente imaturo e resistente ao ensino, não vai ter ninguém para culpar. Eu não construí por causa disso. Eu sou assim por causa de fulano. Eu sou assim por causa de fulana. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Eu desviei porque me feriram na igreja. E blá, blá, meu irmão. Igreja é o jardim de Deus. E todo jardim tem espinho. E tu se feriu para tu aprender onde tu não deve botar a mão. Tem gente hipócrita na igreja. Sim, com você agora é mais um pouquinho. A gente gosta de falar dos outros, cara. O João pregou ontem. Volta a olhar para o espelho. Quando você vê um problema acontecendo, uma fofoca, aquelas coisinhas de igreja, de crente que não está indo ganhar alma, crente que está virando ovelha gorda de Ezequiel 34 ou 36, pastor, eu confundo. Quando Deus vai alinhar as ovelhas. Eu não lembro se é o 34, é o 36, na minha opinião. Quando ele fala que eu levantei pastores para as minhas ovelhas e tal. Mas ele fala, vírgula, eu mesmo, vírgula. Eu vou lidar com as minhas ovelhas. A gorda, que com o seu lado empurra as mais fracas para fora.
e não deixam alimento, pisoteiam o alimento, jogam sua urina e seu esterco sobre a comida dos mais fracos. Está lá na Bíblia. E a chifruda, que com o seu chifre fere as ovelhas mais fracas. Então, crente, quando não ganha alma, fica muito preocupado consigo, começa, ó. Aí a mulher é muito bom na Bíblia, porque eu só estudo a Bíblia, fica chifrudo. Só que é chifrada nos outros. O cara acabou de chegar, nem sabe que Jesus e Genésio não são irmãos. Ele acha que quem abriu o mar foi Noé, e quem fez a arca foi Moisés. Ele não sabe, está aprendendo, gente. Tem que ter amor, paciência, jeito. Ele não sabe, está carregado de demônio. Não sabe, gente. Misericórdia. A igreja é o jardim de Deus, tem espinho. E mais uma coisa, irmão. Fresco, fresca, flácido, gelatinoso. Não é você. Lá em Guaratuba tem uns assim, aqui não tem. Né? Alguém fora Jesus morreu na cruz por você? Sim ou não? Então por que tu se feriu com alguém da igreja? Se de todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração. Quem errou? Quem te feriu ou você que não guardou? Entenda, eu não estou falando, irmão, que feridas não existem. Eu não estou falando que situações difíceis acontecem. Uma vez eu ministrei na nossa igreja, eu falei isso aqui no quinto, eu acho. Na igreja em Curitiba, na mãe, na base, sei lá. Eu falei, olha, o lugar que eu mais fui ferido na minha vida foi nessa igreja. Mas também, eu nunca recebi tanta cura, tanta renovação no meu espírito, igual eu recebi nessa igreja. Eu não troquei de igreja. Eu não saí de igreja. Eu não fiquei sem falar com os meus irmãos. Eu não impedi que a comunhão tivesse um aroma agradável ao Senhor. Eu não impedi que fosse bom e agradável a comunhão dos irmãos. Eu não impedi isso acontecer. Então eu não estou falando que feridas não existem, mas o que eu estou falando é que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas dores foram sobre o castigo dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então muitas vezes nós estamos construindo um legado, uma história, uma igreja forte, mas não permitimos que Deus nos cure. E ficamos e idolatramos a ferida. O motivo é a ferida, o motivo é Jesus. Idolatra a ferida, carrega aquela ferida como um troféu. Chega! Duas coisas acontecem: você fede espiritualmente, e segunda, você está dizendo para Deus, Jesus, você não tem capacidade de curar isso. Fala pelo Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a essa igreja. Com a voz do Senhor, profeta de Deus, eu falo, chega de ferida. Ou sara ou acaba. Ou sara, ou pode gravar, sara ou acaba, porque Jesus não está brincando naquela cruz. É muito forte. Eu sei quando Deus me dá mensagem assim, e eu sei o que acontece comigo antes de eu ministrar a mensagem assim. Eu estou mostrando para vocês essa cidade de Campo Mourão e região toda. Eu estava estudando a região metropolitana de Campo Mourão, que agora existe região metropolitana, né? Desde 95, se não me engano, existe. Enorme o PIB, pastor. Enorme. 100 e poucos mil habitantes, a metropolitana. O que eu estou alertando e falando para você, tem muito mais do que você acha que tem. Por que eu falo isso? Porque o Senhor é quem sabe os pensamentos a teu respeito. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os teus caminhos. Assim como meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Você sabe de qual é salteado.
Essa tem sido a idolatria de muito crente. O fundamento é Jesus, mas nessa área do fundamento Jesus, não dá. Por quê? Porque Ele não tem poder para curar. É isso que a gente faz quando você insiste em carregar uma ferida. Quando você insiste em não deixar o Senhor botar a mão naquele negócio que já está fedendo, já está juntando mosca. É mosca, mosca, não para de vir mosca, não sabe por quê? Porque tem uma ferida aberta que tem que ser tratada. E muitas vezes não é uma pessoa que a gente quer que seja a pessoa que vai curar, é um samaritano. Que aos nossos olhos é alguém que não seria uma melhor pessoa para estar fazendo a cura. Príncipe, vai lá com a mamãe. Um dia você vai subir aqui, você vai ser ministro de louvor, pastor. Dá um glória, vai lá com a mamãe. Profeta, você é profeta. Então, querido e querida irmão, irmã, aceite o Senhor como seu Senhor e Salvador. Mude a sua vida. Permita a cura acontecer de uma vez por todas. Porque existe um alicerce que precisa ser colocado aí. E não está sendo colocado por quê? Porque você não deixa. Cuidado, cuidado. Orgulho e soberba causam resistência de Deus. E vai andar manco o resto da vida. Ah, mas Israel andava manco. Então, talvez essa cura aqui vai deixar você manco da forma que Deus deixa. Não da forma que você quer ficar. Enfim, vamos continuar. E se você está aqui, irmão, e já tem Ele como teu Senhor e Salvador, então vigia. Não somente para não ceder à sua carnalidade, mas para que você possa construir de forma que agrade ao Senhor. Sim, irmão, já imaginou você passar a vida toda servindo ao Senhor, quando você chegar naquela hora, o Senhor fala assim, cara, eu não foi para isso que eu tinha te chamado. Obrigado. Cara, muito obrigado. Glória a Deus que você fez isso aqui. Você fez muito bem. Falando de galardão, né? Não abrir muito o leque para vida pós, né? Com o reino lá com o Senhor. Não entrando na área de galardão, mas só ciscando um pouquinho. Cara, você, legal, cara, mas eu te dei um talento e você não fez nada com ele. Você fez um monte de coisa. Glória a Deus, recebi, olha só. Poxa, legal. Realmente você é um adorador maravilhoso. Está aqui teu prêmio. Vem, irmão, fica aqui comigo. Glória a Deus. Mas, poxa, eu quero ouvir servo bom e fiel. Eu quero ouvir servo bom e fiel. Eu quero o galardão que o Senhor tem para mim. Então, falei de materiais de construção. Vamos dar sequência na mensagem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ferramenta. Que ferramenta que nós vamos usar para construir com ouro, prata? 1 Coríntios 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Veja que o a cada um está presente aqui, a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. 9. A outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de Espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, vírgula, a cada um, vírgula, individualmente, ponto. Veja que o Senhor coloca sobre cada um de nós ferramentas específicas para a operação, a construção dessa obra. E o que eu vou fazer com isso é o que vai mostrar lá no fogo o que eu fiz. Vai aparecer lá. Então,
Por isso que eu falo, temos que temer muito, porque nós temos material de sobra. Nós temos o caráter de Deus expresso nas Sagradas Escrituras. Temos atributos de Deus manifesto em toda a Escritura. Nós temos tanta coisa, e tem mais que eu vou falar depois aqui. Nós não temos desculpa. Qual que é o projeto? Abacuque 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, vírgula, como as águas cobrem o mar. Projeto. Mateus 28,18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, já tinha ressuscitado, estava prestes a ir embora para o céu, para voltar daqui a pouco. Falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, irmão, toda autoridade. No céu e na terra, toda. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Projeto de construção precisa de legalidade, documento, né? Tem que ter as legalizações, as licenças para construir aquela obra. Vamos para a nossa, que nós estamos falando aqui, João 1,12. Com qual legalidade você faz isso? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Uau! A palavra de poder aqui não é dunamis, tá, irmão? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, aqui não é deu-lhes o dunamis. A palavra usada aqui é exousia, que é o que? Autorização, permissão. É como se você, esses tempos atrás, de vender um carro para uma pastora, praticamente deu o carro para ela, assim, para ela pagar conforme ela podia, e ela foi embora para Campo Grande com o carro que te vendeu para ela. E aí precisou passar os documentos. O que a gente fez? Nós mandamos uma procuração do carro no nome dela. Os nossos discípulos que estão na Inglaterra deixaram o carro deles para a gente vender. Eles deram uma procuração de direitos totais, poderes totais sobre o carro, para vender, trocar, fazer o que quiser, até passar para o meu nome se eu quisesse. Está lá, total. A procuração. Esse aqui, esse poder usado aqui em João 12, é esse tipo de coisa. Exousia, autorização para ser filho de Deus. Uau, essa é a legalidade. Com licença, com construção, de que forma? Como que você vai fazer? Atos 1, 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Exclusiva autoridade. Aqui dá para falar muito sobre autoridade. Ninguém tem autoridade. Toda a autoridade que nós temos nos foi delegada, dada. Nós voltamos para o 8. Mas recebereis dunamis, agora o dunamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Não é para ficar trancado aqui dentro dessa igreja. É para a cidade de Campo Mourão inteira, para a região metropolitana inteira. Pastor, a visão da nossa igreja não é a visão de crescimento. Pode não ser a visão dessa igreja, mas é a visão da igreja de Jesus. E aqui eu sei que é, porque eu conheço o pastor de vocês. É de crescer? Sim. E muito. E muito. É a visão do reino de Deus, é a visão da igreja de Jesus Cristo. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se não for o Senhor o motivo da construção, se não for o Senhor o motivo do teu coração, de fazer tudo o que você faz, de acordar, comer, deitar, dormir, rir, tudo está fazendo errado. Vamos para a segunda figura, agora vai um pouco mais rápido, eu espero. A figura do sentinela, isso aqui é sensacional. Abacuque 2:1 também. Eu achei muito forte esse versículo. Abacuque 2:1, coloca lá, príncipe, por favor. Que tem eu quero que eles leiam uma parte. Abacuque 2:1.
Lê aqui comigo, irmão. Estarei na torre da pastora Noeli. Eu estarei na aba da unção do pastor Takemi. Não, eu estarei na minha, fala minha, na minha torre de vigia. E ficarei na fortaleza. Dá para falar muito sobre isso aqui, mas eu gosto de pegar a responsabilidade que o profeta falou aqui. Minha torre, o meu lugar de vigia, o meu lugar. E você sabe quem é a nossa torre forte. O que é que eu posso dizer? Falarei a ele, a minha torre forte. E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, irmão. Sentinela, irmão, se tem um lugar que o Senhor fala para a gente vigiar, qual que é? Qual que é o mais difícil para nós vigiar? Fala a real. Não é o olho. Língua. É a língua. Né? É desse tamanho, cara, e conduz o navio inteiro. É a língua. Eu ouvi de um livro que agora acho que tem em português, sobre a batalha final, pastor. É muito interessante sobre a dinâmica dos demônios e tal. E ele fala que a língua, a boca do fofoqueiro é usado como um arco por um demônio. Ele usa o arco da boca para jogar dardo inflamado no coração dos irmãos, cara. É mole a língua. Então vigia. Eu vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta ele me... O cara tem uma angústia e sai falando para todo mundo. Deus fala um negócio e sai falando para todo mundo. Aconteceu uma situação, nem parou para perguntar: Deus, o que está rolando aqui que eu não estou entendendo? Vai direto saindo no peito, porque eu sou bom, porque eu aconteço, porque eu sou o cara, porque eu sou o bicho, porque eu sou na intercessão, porque eu jejuo 5 vezes por dia, porque eu oro e já li a Bíblia 7 vezes. Crédito com Deus. Falei conversando com a pastora sobre crédito com Deus. Irmão, quem que tem crédito com Deus? Uma vez eu ouvi de uma líder, mulher de fera, de oração, do coque, irmão. Não, eu posso pedir isso para o senhor porque eu tenho crédito com Deus. Eu falei: irmã, tu não tem nada. Se a misericórdia não tiver na tua vida, você ia ter o que você merece. E por causa da graça de Deus, você tem o que você não merece. Por isso está falando essas besteiras. Pelo amor de Deus, você não tem crédito nenhum. Sem Jesus você não faz nada. Nós não temos crédito. Nós temos que orar: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o Senhor está me chamando para a Inglaterra. Como assim? Vou enfiar meu filho nesses pais. Ele começou a realizar, a perguntar: pai, não vou poder levar o PlayStation? Não, filho. Mas o meu computador, meu PC gamer, não vai. Não? Não. Minha bike? Não. Ele... Pois é, nós vamos morar lá, né, pai? Vai visitar? Não, nós vamos morar lá. Ele: pai, então no fundo eu vou ter 2 malas. Eu falei: exatamente. Você vai resumir toda a tua vida em 2 malas. Vocês já viveram isso. Você vai viver toda a tua vida resumir em 2 malas. E eu estou indo porque eu sou bicho, porque eu sou bom, eu sou apóstolo das igrejas. Não, irmão, eu estou indo sem glamour nenhum, sabendo que não é fácil, não é brincadeira, que os muçulmanos podem ficar cantando os louvor deles no meio da rua, e se você falar Praise the Lord of my soul, você não pode falar de Jesus. Vou vigiar. Deus, o que o Senhor dirá? Qual é a tua resposta? O que o Senhor tem para mim? Sentinela é vigilante sobre os muros para dar alerta. Nós estamos na nossa vida, nós temos que prestar atenção nos sentinelas. Eles ficam acirrados toda noite guardando. De dia, está lá, todo mundo vê. Agora, nas noites, nas trevas, eu sei quem que está lá. Outra coisa,
que o sentinela fazia? Ele tocava as trombetas de alerta de perigos e de invasões. Olha aqui para mim, irmãos. Esse aqui é um tipo de sentinela que está cada vez mais difícil de ter e cada vez mais difícil de aceitar. Por que ainda tem alguns? Porque tem alguns que ouviram o conselho de Paulo que falou: sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Por quê? Um problema que encontramos muitas vezes é que ninguém mais quer ouvir uma trombeta de alerta, uma trombeta de disciplina, uma trombeta de correção, uma trombeta de agora eu vou vencer. Não, agora tu vai recuar, senão tu vai apanhar. Ninguém mais quer ouvir isso. Nós encontramos crentes que só querem uma coisa: palavras que exaltem o Deus ventre que eles servem. Que é esse que está enganando o povo. Pegou, né? Quando vem o profeta do prumo, o Oséias da vida, quando vem o prumo, esse não é de Deus não. Esse não é de Deus. Cuidado, irmão, porque se for? E se for? Lembre-se que você não deve pôr à prova o profeta, você tem que pôr à prova a profecia. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Quem vai julgar os profetas é Deus, cara. Agora, eu que não vou ser tolo de ser guiado por profetada, visionébias, profecias e visionébias. Eu não vou ser guiado por isso. Vou ser guiado pela minha fé no Senhor, pelo conselho das pessoas que têm um compromisso e um comprometimento comigo. Eu não, né? Mas tem muitos que amam ouvir quem? Os mestres para si, segundo as suas próprias cobiças, porque a sã doutrina que vem daquele que conhece o meu cheiro de sovaco, esse eu não gosto de ouvir. Mas aquele que está lá numa videozinho contando 300 tipos de chave, desbloqueios e códigos para você instalar vários drives de sucesso, aí todo mundo quer. Mas a correção do prumo que o Senhor colocou no meio do seu povo e jamais se apartará dele, ninguém está afim de ouvir. Não, isso aí não é verdade, Deus não falou isso para mim. Então, se o profeta está falando que não é agora, não é agora. Não é que não é para fazer aquilo que Deus falou, mas não é agora. Porque o alerta veio para tempo. Você está me entendendo, irmão? Está muito ardido? Então vou continuar ardendo, vamos lá. Cuidado, irmão, pode ser de Deus. Profetas eram como sentinelas, até lá Ezequiel 3, irmão. Isso aqui é muito forte, Ezequiel 3:33 é muito forte. Se tem profeta aqui que gosta de entregar profecia, glória a Deus por isso. Porque o espírito de profecia não pode se ausentar da igreja, irmãos. Agora, cuida. Vai aprender sobre. Pergunte para os seus pastores, como que é na sua escola, no seu ensino, a questão do dom de profecia e do ofício profético. Pergunta para eles, você caminhar na direção que eles vão te dar, para que você possa fluir nesse teu dom de profecia, sem ferir o corpo, sem fazer obra de palha, mas sim de ouro, e vigia. Eu vou contar um testemunho bem rápido. Uma vez eu estava voando, irmão, parecia que eu andava em nuvem. Eu estava tão chapado. Nossa, eu jejuava, feito um psicopata, irmão. Eu não comia, eu não dormia, eu só orava. Era uma loucura, de madrugada, nos evangelismos, eu estava enfiado em tudo que acontecia. Acabei de chegar da Nova Zelândia. Nos mantos mesmo, irmão. Deus me revelava textos que eu nunca tinha lido na minha vida. E eu falava até no que estava. Hoje eu não sei o que aconteceu, eu perdi tudo os endereços. Aí, um amigo meu, que foi o cara que por causa dele que eu fui parar na igreja que a gente estava, que foi, né, quando chegou da Nova Zelândia, porque eu não queria vir, mas viemos parar aqui, foi bênção de Deus, tudo aconteceu. Michel, você vai comigo comprar um caminhão? Eu falei, vamos. E vou te falar mais, irmão, olha só, deu até terra, deu uma balançada no manto. Eis que te digo, olha, eu estava pedindo oração, eu falei assim, Dudu,
Deus tem um caminhão para você assim, assim, assim. Vou te falar mais, a cor é azul. Ele, meu Deus, terra. Chegou no dia de comprar o caminhão. Michel, vamos, graças a Deus, ele pediu para ir junto com ele. Vamos, andamos lá na 116 em Curitiba, lá tem várias lojas de caminhão. Achou o caminhão que ele queria. Felizão. O tempo, quilometragem, o cuidado, as garantias, tudo certinho. Felizão que ele tinha, dava para comprar. Eu falei, isso aí top, que é top. Daí ele, não vai dar, Michel, vou procurar outro. Eu falei, como assim não? Não, é esse aí, é perfeito, top. Do jeito que eu preciso. Então compra. Não dá, Michel. Por quê? Porque não é azul. Irmão, eu gelei. De gelar. Falei, Dudu, espera. Ó, me arrepia até hoje. Falei, Dudu, me espera só um pouquinho. Eu fui lá no carro. Falei, Jesus, o que é isso, Jesus? Sabe o que o Senhor falou comigo? Eu falei, o caminhão, quem pintou foi você. Eu ouvi, de verdade, foi assim que eu ouvi dele. Lógico que eu levei uma lapada, mas eu voltei na hora para o pastor, para o Dudu. Dudu, cara, aí está uma coisa que os profetas têm que fazer de vez em quando erra. Me perdoe, eu ouvi errado, Senhor. Por quê? Eu repeti. O Senhor falou do caminhão. Quem pintou a cor fui eu, foi a minha alma. Não tem nada a ver. Compra isso daí. Resumindo, irmão, a maior distribuidora de gás de Guaratuba hoje é dele. Porque ele começou com o caminhão que ele quase não comprou porque não era azul. Então aprenda, pergunte para eles, pastor, como que é a profecia aqui? Nossa igreja, quando eu sinto que o mover está profético, eu falo assim, fulano de tal, fulana. Dá-lhe, mas dá-lhe com força. Pode dar. Não precisa nem me falar, eu tive impressão tal. Não, vai e entrega, porque eu sei que... Por quê? Porque são pessoas experimentadas no dom delas. Tem uns jovens e umas adolescentes. O Israel é um profeta. Ele é um dos que eu chamo. Cara, tem uma piazada lá na nossa igreja. Tem uma que quando ela vem com cabelão compridão, assim, de filha de Bleano. Agora estão tudo na igreja, são pastores da Assembleia, vieram para a nossa igreja. Quando ela vem, pastor, preciso falar contigo. Eu já falei, filha, você veio em paz que vieste? Porque até hoje, irmão, ela já me deu cada lapada. E sabe que assim, você vê Deus, o atalaia aqui de Deus, o sentinela de Deus falando assim, Michel, é aqui. Guarde, os profetas são esses caras. Salmo 127:1, então ele fala que se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Quem que é sentinela, irmão? São os profetas, homens e mulheres comprometidos com uma causa maior do que eles mesmos. São pessoas que estão comprometidas mais com o Senhor do que eles mesmos. Paulo fala que eu vou me gastar e me deixar gastar por amor das suas almas, mesmo que te amando mais, eu vou ser menos amado de vocês. Ainda que é uma pergunta, mas o sentido é o mesmo. Paulo fala, de nada tenho a minha vida valiosa para mim mesmo, contanto que se cumpra com alegria o chamado que o meu Senhor Jesus lhe deu, de ministrar o evangelho da graça de Deus. Há um ditado, irmão, que um verdadeiro sábio, um homem que deixa um legado, é alguém que tem a capacidade de plantar uma árvore sobre a qual ele mesmo nunca vai usufruir da sombra, e muito menos comer dos seus frutos. Uma pessoa que é capaz de cuidar de alguém assim, cuidar de uma igreja assim, cuidar de uma cidade assim, é uma pessoa que vai deixar um legado com muita visão, muito poder. Alguns pastores estão falando agora, que eu sou louco. Até alguns da nossa igreja falam, Michel, você está maluco, agora. Que pensa, uma igreja de 40, uma cidade de 42 mil habitantes, uma igreja de 1.000 e poucos membros, irmão. Meu Deus, isso aí nas conferências dos que procuram códigos de crescimento de igreja, isso é um prato cheio. Não estou nem aí, cara. Não estou nem aí. Eu quero o que o Senhor falou para mim que vai fazer na vida deles. Através do profeta lá da Gateway Church. Estava aqui no Brasil e falou assim, vem cá, Michel, tal. Eu falei, meu Jesus, é isso aí. E a última figura do construtor. Guerreiro. É que legal. Lucas 11:21. Quando o flácido e gelatinoso, bem armado, é isso que está escrito lá, irmão? Ah, não colocou?
Perdão. Quando o flácido e gelatinoso bem armado, é isso que está escrito ali? Está escrito o quê? Está vendo com aquele mimizento no começo não funciona? Ai, estou ofendido. Não me cumprimentou direito hoje. Ai, não me convidou. Não funciona. Não dá. Por quê? Quando o valente, a valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Varão, isso aqui, varão, falou com os varão, isso aqui tem que fazer você tremer nas bases, cara. Tem que fazer. Porque é impossível o ladrão entrar na casa para saltear ela, sem antes não manietar quem? O valente. Mas se o valente for bem armado e guarda a sua própria casa, é ruim, irmão. Eu não vou falar sobre arma e armamento, desarmamento, tá? Não vou falar, porque eu não sei a posição do pastor. Eu tenho a minha. Então, irmão, agora, nós precisamos, antes de entrar aqui, entender que tipo de guerra que o Senhor está falando. Sério, irmão, às vezes eu vejo, não estou falando de vocês, mas eu tenho quase certeza que acaba acontecendo com vocês também. Pastor, só ri se for verdade. Pastor, eu estou numa luta. Pastor, eu estou enfrentando uma batalha, uma guerra. O inimigo se levantou. E aí vem até com uns versículos bíblicos. Uma guerra, uma luta, uma batalha. E você vai ver, não tem nada disso, irmão. O que tem é pura sem vergonhice. Pura sem vergonhice. O conselho já foi dado. O alimento já foi dado. Vá até ali. Dali para lá não vá. Onde é que a abençoada vai? Para lá. Não, porque ovelha é um bicho meio tongo, gente. Eu sou ovelha de Jesus, tá? Sério, irmão, eu tenho discipulador, eu tenho pastor. Quando eu estou na frente dele, eu não sou pastor, Michel. Eu sou ovelha de Jesus. Me fale um versículo na Bíblia. Todos os mestres que estão aqui, me fale um versículo na Bíblia que tirou você da qualidade de ovelha de Jesus. Porque você agora é um apóstolo. Ou uma apostila. Me fale um. Não tem. Somos ovelhas de Deus, de Jesus Cristo, bom pastor, acabou. Ovelha é meio tonga. E vai para os buracos. Mas quando tem um pastor que cuida, que está perto, que está ali, com aquele cajado que tem duas pontas, está a ponta e a curvinha. Aí pastor só usa a ponta comigo. Anda do lado dele que vai parar de usar a ponta, vai usar só um redondinho. Vem cá, vem. Agora não? Toda hora fica dando cajado na cabeça, ver se é lobo, você vai fazer. Ovelha é um bicho estranho, cara. Mas o nosso Senhor veio como ovelha. Ele veio como ovelha. Ele não abriu a boca na mão do seu tosqueador. Ele foi em silêncio para o matadouro. Ele fez isso, cara. Não usurpou ser igual a Deus. E veio para nos dar exemplo. Assim como eu, vocês façam também. Então tem uma ovelha que vai vir como leão agora, que nos deu exemplo. Então que tipo de guerra que eu estou lutando? Porque o guerreiro aqui, irmão, o guerreiro aqui, eu gosto de uma expressão que eu vi, não lembro de quem, eu já tomei o ensino para mim. Antes de matar gigante, irmão, nós temos que aprender a matar o leão e o urso sozinho. Aí o que acontece? A gente quer, porque agora eu sou da intercessão, agora eu sou do jejum, eu sou da oração, eu sou da igreja da pastora Noeli, a braba. Ela quer que a minha mãe venha para cá, gente. Ficar uma semana aqui, eu falei, gente, primeira coisa, vocês duas são cara. Vocês duas são cara. Vai custar caro essa viagem das duas. Segundo, meu irmão, a oração do pastor vai para um raio de 40 quilômetros, não mais 10, para 40. Porque o bagulho é louco. Se juntar aquelas duas ali, a irmã do coque de lá, com a irmã do coque daqui.
Agora é uma coisa muito séria, gente. A gente não tá. O matar o leão e o urso é só assim, ó. Aí meu pastor não me ajudou a me livrar da pornografia. Mata esse urso sozinho, safado. Aí meu pastor não me ajuda a sair, parar de torcer para São Paulo. Para dessa. Né? Para, por quê? Por quê? Escuta, por quê? O texto explica por que Davi matou leão e urso. Porque ele era o bicho? Não, porque toda vez que ele arrebatava umas ovelhas do meu pai, propósito de salva, cara. Se liga a um propósito, se finca, se gruda, se coloca dentro do propósito do Senhor, que vai ganhar força para você vencer todos esses leões, esses ursos aí. Aí sim vai chegar uma hora que um chamado que você nem imagina que era só para levar comida para os irmãos e dar uma fofocada para o pai dele quando voltar. Que foi isso que Jessé pediu, né? E de repente aconteceu, como é que é? Ainda ganha a filha do rei ainda? Vale a queda, a filha dele é bonitinha. Como é que é a história aí? Quem que é esse incircunciso? Foi na aliança. Eu não vou pregar sobre isso, eu gosto de pregar sobre isso, eu não vou pregar. Mas ele foi na aliança, ele foi naquilo que lá, quando era criança, caiu um óleo na cabeça dele, ele lembrou, jovem, quer dizer. Quem é esse circunciso aí? Que ousa se levantar contra o exército do Deus vivo, cara. Não queira sair matando leão e urso, irmão, se você não tem a fibra de matador. Não queira sair matando gigantes, se você não tem a fibra de matar urso e leão, cara. Calma. Deus está trabalhando em você. Vigia e lute a luta que o Senhor te colocou agora. Agora. Não fuja do processo agora. Entra no processo. Toma a água que tem que tomar. Corre o caminho que tem que correr. Eu gosto quando Deus fala para Filipe, Filipe, vá para o caminho. Vá para o caminho de Damasco. Caminho de Damasco, o cara estava de carruagem, Filipe foi andando sozinho. Olha, Senhor, esse chamado missionário eu tenho que ir, tem que ver as provisões, quanto que eu vou ganhar por mês, tem que ver quantos que eu vou levar, que carro que o Senhor vai me dar, Senhor. Eu não fico imaginando Filipe fazendo isso aí. Filipe obedeceu e foi. E até hoje a Etiópia tem crente, irmão. Até hoje tem igreja de Cristo na Etiópia. Tem tementes a Deus lá. Tem judeus lá. O guerreiro, a luta dele, a batalha que o guerreiro de Deus usa, é de implantar o reino de Deus nessa terra. E todas as batalhas que envolvem essa guerra. Porque Cristo disse, tetelestai, está consumado. Agora é uma questão de avanço e conquista e fazer. Outra coisa do guerreiro, o guerreiro faz dos seus filhos flechas certeiras. E aqui eu gosto de colocar dois tipos de filhos, irmãos. O filho natural e os filhos espirituais. Eu acho muito forte quando o Senhor está lá, naquela muvuca de gente em volta dele, e chegam para ele e falam assim, Senhor, a sua família está aqui, quer te ver. Ele, família, quem que é minha família? A minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Os filhos naturais e espirituais. Irmãos, faz os seus filhos flecha, aljava de guarda a flecha. Ele enche a aljava de flecha. Ele trabalha na flecha. Uma flecha que incendeia um lugar, que vai com aquela tocha pegando fogo, ela tem um tipo de vara. Ela tem um tipo de pena atrás. Não é a mesma que é para um alcance longo, de mais de 300, 400 até 500 metros. Como era nos arcos chineses de antigamente, que eram muito longe que o arco deles. Feito com um tendão de cavalo. Cara, filhos são diferentes. Se eu quiser que o Israel seja igual a Emanuel, eu vou matar eles. O Emanuel tem um jeito diferente. Não sei quem puxou, inclusive. Esse menino. Segundo a pastora, ele é parecido comigo. Mas ele tem um jeito diferente do Israel. Eu não posso querer engessar ele. Sim, eu tenho que podar.
e moldando ele e ensinando ele no caminho. Mas ele é ele, o Israel é Israel, o João é o João. Deus faz de cada forma, eu não posso querer dominar e controlar a vida deles por resto da vida deles. Vai chegar uma hora, eu já falei isso para eles, vai chegar uma hora que a escolha vai ser tua. Enquanto você mora na minha casa, você vai me obedecer, você vai ler a Bíblia, você vai ler livros, você vai jejuar, você vai para a igreja. Quando você sair da sua casa, você vai chegar uma hora que você vai ter escolha. Mas ainda dentro da minha casa, eles vão ter a escolha de escolher Jesus ou não. E eu não posso dominar isso por resto da vida deles. Isso se torna assenhoramento, e assenhoramento gera doença. Só existe um Senhor, e esse Senhor é Jesus. Então, filho, as flechas devem ser moldadas sim, mas de acordo com o que o Senhor apontou para ser, não com o que eu acho que tem que ser. O destino profético dos meus filhos está no Senhor. Se eu não buscar essa visão neles, eu mato meus filhos. Vocês estão me entendendo? Os discípulos também. Existe a espinha dorsal, existe, mas eu tenho espinha dorsal, o humano tem espinha dorsal, o Alian tem espinha dorsal, mas nós não somos igual. Eu sou muito mais bonito que o Alian, por exemplo. Oh, pastora, por favor, é só olhar, né? Óbvio. Não, ele é bonitão, ele tem. Bem, como eu falei, bem ajeitadinho. Dá até pagar uma coca. Se você tem vários filhos, irmãos, observa eles, vê o jeito deles. O Israel tem um jeito todo ponderado, eu chamo ele de seu Israel. E a alma dele tem 78 anos. A alma dele tem 13, 14. Sério, cara, ele podia discipular adulto. Fácil. Tem um homem casado que se o Israel tivesse 2 discipulados, ele ajeitava a vida do cara. De verdade. Toda honra e glória de Deus, mas o piá é brabo mesmo. Humano, a alma dele é de 13. E como o pai dele, às vezes um pouco menos. Agora, chama nós para uma confusão, para você ver que legal que vai ser. Chama nós para uma treta de Jeová, para você ver que bacana que vai ser. Nós vamos. É diferente. Então, cuide do seu filho com a peculiaridade que Deus colocou ele no ventre, ainda quando estava em formação, no ventre, quando estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, lá o Senhor estava. Salmo 139. Gente, isso é lindo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano para os seus filhos, naturais e espirituais. Nós não podemos ser o Senhor deles. Jesus é o Senhor dos nossos filhos. Nós somos apenas um arco. Só um arco. E flecha, ele está aqui, às vezes a flecha para ir longe tem que puxar para trás, tá? Às vezes tem que recuar. O guerreiro não luta sozinho. E por isso que nunca vai ser envergonhado, porque ele não luta sozinho, ele luta com seus filhos. Filhos gerados na dor, filhos gerados na lágrima, filhos gerados no joelho, filho gerado no discipulado, filho gerado no confronto, filho, como Paulo fala, sentindo as dores de parto. E às vezes, como os Gálatas, novamente sinta as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Não desiste, filho, assim. Essa cidade vai ser transformada pela glória do Senhor, não porque nós somos bons, é porque nós amamos a Deus e nós não fugimos disso aqui. Tem um legado de Cristo para ser implantado nessa cidade. É só você, é o pouco que eu escuto, irmão. Não acho que eu tenho esse jeito meio louco que eu não observo as coisas. Só de escutar o que tem de racha. A moda agora é pastor vender igreja e abandonar a igreja. O que tem, não é só aqui não, eu nem falei daqui, falei de outro lugar. O que tem disso acontecendo, gente? Pastor, eu tenho 47, vou fazer 47 anos. Como que um pastor fala, vende a igreja? Tipo, esse aqui eu falo dos chacais, né? Dos que andam em ruína. Mas, meu irmão, aí, tudo bem você vender a estrutura da igreja e tal. Agora,
Você simplesmente entregar as pessoas que você deve cuidar para outra pessoa por causa de dinheiro? Sendo que o que comprou elas foi sangue de Deus? Brother, o lago de fogo e enxofre está esperando esse cara. Então, tem um lastro espiritual na cidade de Campo Mourão, que é novinha, cidade novinha. E já tem um lastro espiritual. Mas se você conhecer o cerne e a fibra do pastor Takemi, falando do pastor da igreja de vocês, e não tenho que ficar puxando os pacovados de ninguém não, irmão. Tá? Eu não sei fazer, não gosto de fazer isso. Mas fato é fato. Olha a história. O Senhor fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Conte os dias e observa, atente, olha a fé deles, observe o fim da vida deles. Hebreus 13. Existe um legado que está incubado, pastora, está incubado, não explodiu ainda, está incubado. Que essa cidade vai ser transformada, cara. Nós vamos ver muito mais do que... Eu não sei se você percebeu a devoção desses três, mexeu comigo. A devoção dos três cantando, do brother do violão ali que recebeu a profecia do Israel ontem. E vou te falar, sabe como que tudo isso aqui vai acontecer, irmão? Sabe como que você vai ser um construtor segundo o coração de Deus, um sentinela, pode vir pessoal do louvor, um sentinela segundo o coração de Deus, e um guerreiro, quando você entender a simplicidade de Jesus. Irmãos, é simples, é muito simples. E eu queria pedir para você ficar de pé.